Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai. Te agradecer por mais um dia, por te agradecer por estar na tua presença. Te agradecer, ó Deus, por Senhor ter nos escolhido para poder vivenciar esse propósito. Te agradecer, Senhor, porque ter sabedoria é muito bom. Torna-se a vida um pouco mais leve. Então, obrigada, Pai, por derramar sobre nós a tua sabedoria. Obrigada, Deus, por nos despertar para buscar essa sabedoria. Papai amado, papai querido, Senhor Jesus, obrigada por nos ensinar a guiar, né? A nos guiar nos teus passos, no teu chamado, naquilo que o Senhor veio e deixou para a gente. Obrigada, Jesus, por morrer naquela cruz por cada um de nós. Eu coloco, ó Pai, na tua presença hoje o nosso coração, a nossa mentalidade. Porque se é o momento, ó Deus, do Senhor trabalhar em nosso meio. Trabalhar no nosso coração, na nossa mentalidade, no nosso corpo, Senhor. Porque estamos buscando cada vez mais sabedoria, ou seja, uma transformação de vida, Pai. Porque ontem aprendemos, ó Deus, que sabedoria é um estilo de vida. Então, Pai, nos acorde para poder ter esse estilo de vida. Nos molda e nos prepara para poder ter esse estilo de vida, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nesse momento a gente rasgue o nosso coração na Tua presença e que a gente clame ao Senhor para que a gente possa viver na Tua presença, Pai. Grandes têm sido as mudanças que o Senhor tem feito na vida de cada um, Senhor, e que o Senhor possa continuar. Rasga nosso coração, Senhor. Nos ensina dia após dia, ó Pai. Nos dê a sua sabedoria justamente para a gente discernir entre o bem e o mal. A gente discernir, ó Deus, e aprender a fazer escolhas, aprender a nos posicionar. E a gente entenda o nosso valor, ó Pai. A promessa para o mês de julho, ó Deus, é a sabedoria e a prosperidade. É para que a gente ore pela sabedoria e pela prosperidade, para que a gente possa viver o extraordinário ainda em 2025, Senhor. Nós já passamos do meio do ano, ó Pai. Desperta o nosso coração e nossa mentalidade, ó Pai, para começar a nos posicionar como os filhos, para reivindicar, ó Pai, aquilo que é nosso. Que sejamos testemunhos vivos aqui na terra, Senhor. Que o Senhor comece a transformar o nosso coração, a nossa vida, o nosso entendimento. Que o Senhor comece a nos levar, ó Pai, para os lugares que precisamos estar, nos conectar, ó Deus, com as pessoas que precisamos nos conectar, ó Pai. Está na hora de viver o extraordinário, Senhor. Está na hora da gente romper verdadeiramente os céus, ó Pai, e começar a trazer o céu aqui para a terra. Está na hora, ó Pai, da gente começar a nos posicionar para que as pessoas vejam Cristo através de nós. Está na hora da gente reacender a chama do teu povo aqui na terra. Fazer com quem não conhece ainda, ou quem está frio, quem está afastado do Senhor, venha ou volte para a tua presença. Pai, traz calma para o nosso coração, traz vigor para a nossa alma, traz paz para o nosso espírito. Nos guie nessa jornada de sabedoria. Que mesmo no dia mau, mesmo na dificuldade, mesmo naquele dia confuso e turbulento, que o Senhor simplesmente, ó Pai, nos dê a força para poder seguir. Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalha infinitamente mais em nosso coração, para que a gente possa vencer, ó Pai, os dias maus, para que a gente possa romper, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos prepara nesse momento para receber a Tua palavra. Nos prepara, Pai, nesse momento para que a gente possa romper em fé. Nos prepara nesse momento, ó Deus, para que a gente possa começar já a ter a chave para viver o extraordinário. Que nesse momento, ó Deus, eu me esvazie de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor me enche, ó Pai. E fale através de mim. Que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio, Senhor. Que o Senhor fale através de mim hoje, ó Deus.
que traga cura, que traga restauração, que traga libertação, Senhor. E que eu, ó Pai, que a começar de mim, venha eu te ouvir, com o coração mais tranquilo, com o coração sábio. Desperta teu povo, ó Pai, para que ele possa estar aqui presente com a gente agora. Acorde o teu povo, Senhor, para que eles possam, ó Deus, ouvir a tua palavra. E abençoe aqueles, ó Deus, que assistem no gravado, que possam romper também, Senhor. Mas aquele que tem pagado o preço, ó Pai, de cumprir o compromisso, de estar aqui, de orar às 6 horas da manhã, de estar aqui às 6:30, que o Senhor possa honrar esse compromisso, Senhor. Que o Senhor possa honrar esse coração, ó Pai, que tem se rasgado diante da tua presença. E é por isso que hoje oramos e lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, povo. Hoje, peço perdão para quem entrou depois, que eu avisei, foi tarde da noite ontem. Mas avisei, porque como eu peço para orar às 6 horas da manhã, eu avisei às 6 também. A gente tinha que começar um pouquinho mais cedo, porque hoje o trem tá intenso aqui. Estamos indo para o nosso terceiro dia. E esse terceiro dia é o caminho mesmo. É o caminho para a sabedoria. E é muito pesado, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito controladora. Devido aos traumas, a gente sempre fala, né, que não separa corpo, nem mente, nem espírito. Peraí, gente. A Denise, que tenhamos um dia ali na presença do Espírito Santo. Amém. Vamos orar por ele também, tá? Mas me manda no privado o nome dele para eu colocar na caixinha de oração, por gentileza. Hoje é aniversário, viu, gente? Do pequeno Gabriel. Na hora que a gente for orar no final, a gente ora por ele. Então, assim, gente, eu sou extremamente controladora, né? Devido às minhas feridas, devido às coisas em aberto. E é anormal, né? Principalmente no desespero, quantas vezes a gente tenta controlar tudo. A gente quer controlar a nossa vida, a gente quer controlar os nossos resultados, a gente quer resolver a vida na força do nosso braço, a gente quer entender como a nossa mente é limitada, a gente quer expandir a nossa mente, a gente sustenta o que só Deus pode sustentar, essa é a verdade. Eu estava conversando com o Pedro ontem, eu falei com ele assim, Pedro, não sei por que a gente entrou nesse assunto, mas a gente estava falando sobre ansiedade. Eu falei assim, eu estou cansada. Ontem eu fiz sessão de terapia, acabei nem atendendo. Porque foi tão pesado que todos os caminhos me levam ao mesmo resultado. As pessoas que eu procuro, que são as pessoas sábias, né, que me dão conselhos, sejam cristãs ou sejam as pessoas referências em terapia, todos falam assim, tá na hora de você dar uma pausa. Não é pausa de parar de trabalhar, viu, gente? É pausa de, tipo, parar de correr. Eu tô sempre correndo, eu tô sempre agitada, eu tô sempre ali, no muito esforço. Então, o que estavam sendo falado era para eu respirar. Aí eu tive um sonho, e nesse sonho, a tradução do sonho era justamente, você está em guerra espiritual. Tá na hora de você parar, respirar e entender que você não vai vencer pela força do seu braço, você vai vencer pela força da sua oração. Lívia, não é que você não ora, mas você vai ter que colocar mais intensidade na sua oração. Aí eu falei, tá. Aí eu fui fazer terapia ontem, a mesma coisa. Você quer controlar tudo? Você não tem que controlar, você tem que deixar a vida seguir o fluxo. Aí eu falei, que merda. Desculpa, mas que merda. Eu já não sei mais o que eu tenho que fazer, eu não sei, tem que descansar, mas como que eu vou descansar? Né? A gente fica pensando, a gente tem conta para pagar, a gente tem coisa para fazer. Aí eu fui conversar com o Pedro, eu falei, resumidamente, eu quero fazer a minha parte, a parte de Deus também. Por quê? Porque a gente quer resolver tudo, gente, a gente quer ter controle de tudo. Só que o controle não está na nossa mão. E Provérbios 3 foi um tapa na minha cara, porque eu preparo sempre o dia anterior, né? Eu fico um dia à frente de vocês. E Provérbios foi um tapa na minha cara porque eu estudei Provérbios no mês passado. Então, o que eu faço? Eu faço um estudo esse mês, comparo com o mês passado e monto o devocional. Quando eu fui comparar, eu falei, caramba,
Tem mais de um mês que eu estou tentando deixar nas mãos de Deus e estou simplesmente controlando tudo. Porque no mês passado foi a mesma coisa que esse mês. Ou seja, por que a importância de buscar a Deus sempre? De sempre trabalhar, de sempre trabalhar assim, que eu falo, de trabalhar essa oração, de trabalhar a buscar a sabedoria, de ler a palavra de Deus. Por que eu pego no pé de vocês e falo, tenham seus momentos com Deus também, não só aqui. Porque não é só aqui o alimento. Quando eu fui comparar, eu falei, caramba, é como se eu estivesse parada no mesmo lugar, mas eu não estou, porque eu já elevei. Só que a gente nem consegue ver que a gente elevou de tão controladora que a gente é. Aí você não percebe a sua evolução. Só que no versículo 5 de Provérbios de hoje, tá? Confia no Senhor de todo o seu coração. Ou seja, você vai ter que abrir mão do controle. E esse capítulo, gente, ele ensina o caminho para uma vida próspera. Tá vendo? Eu falei com vocês sobre a prosperidade. Só que é uma vida segura, uma vida curada, uma vida alinhada com o propósito de Deus. E tudo começa na confiança e na sabedoria. Tudo começa na confiança e na sabedoria. E hoje a gente vai mergulhar justamente nisso, porque tem cura do corpo, atrai provisão, aprofunda na intimidade com Deus, vai nos livrar do medo, porque muitas vezes o que nos paralisa é o medo, e o medo está literalmente somente aqui na cachola. Quem está no grupo Superando Limites, ontem eu mandei uma reflexão lá que fala, o medo está aqui, ó. O medo está literalmente na nossa mente. E o bom de buscar sabedoria é que nos livra do medo. E vai sustentar a nossa alma no dia difícil. Porque, gente, a Bíblia não te promete que quando você buscar a Deus de todo o seu coração, você não vai ter mais problemas. Nós sempre teremos problemas. Só que a sabedoria vai sustentar a sua alma no dia difícil. Ou seja, Deus está guardando cada um de nós. E aí eu quero destacar 5 pilares centrais de Provérbios 3, né, que eu fiquei estudando. E um é a confiança total em Deus. Ele está em Provérbios 3, né, de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas verdades. Ou seja, aqui, gente, ele não está pedindo a gente para ser correto, para ser maravilhoso, para ser perfeito, para poder virar Deus, não. Está pedindo para que a gente venha com o nosso coração e com a nossa verdade. E ele que vai endireitar a gente, ou seja, até quando você for fazer a sua oração, que tiver errada, igual eu falei com vocês, tem hora que eu solto palavrão, se ele quiser, ele vai te endireitar, ele vai tirar essa palavra da tua boca. Ou seja, para de querer vir perfeito ou vestir uma fantasia para estar na presença de Deus. Deus conhece seu coração, ele conhece os desejos mais íntimos, mais profundos, ele conhece até o seu pecado. O que vai adiantar você não ser sincero? Então, a sabedoria, ela começa onde termina literalmente o controle. Enquanto você for uma pessoa controladora, não tem como. Porque o que Deus está dizendo? Entrega, solta, deixa que eu cuido. Ou seja, não é você. Não é você cruzar os braços, gente, e não fazer nada. Entenda. Você tem que fazer os seus movimentos. Mas é começar a deixar com que a vida comece a seguir o fluxo. Lívia, tá tudo muito conturbado. Deixa o fluxo. Deus não perdeu o controle. Continua orando, continua dobrando o seu joelho. Por isso que eu falei desde o princípio, eu vou bater na tecla todos os dias. Assista Quarto de Guerra e comece a colocar em prática o Quarto de Guerra. O seu momento com Deus. Se a gente está em uma guerra espiritual, precisamos viver essa guerra espiritual. Ontem era quase meia-noite, eu tô dormindo no quarto da minha irmã, e aí eu vim pro meu quarto, porque o meu quarto ele tá montado um escritório provisório, sabe? E meu quarto ele é muito pequenininho. Então, eu vim pro meu quarto, dobrei o meu joelho e falei, pai, aqui é o meu quarto de guerra.
Quer dizer, eu não sei se eu vou ficar aqui, ou se eu vou mudar de quarto, se eu vou ter que fazer uma reforma, eu não sei como que vai funcionar, mas pelo menos até eu tomar essa decisão e fazer as coisas, aqui é o meu quarto de guerra. Eu dobrei os meus joelhos, gente, eu tenho problema no joelho, seríssimo, eu não consigo ficar com o joelho dobrado e nem com o joelho 100% esticado. Ou seja, ficar muitas horas em pé, para mim, é um perigo. Eu tenho médico segunda-feira, terça-feira, eu já preciso ir para o fisioterapeuta, porque o marido da minha madrinha, ele é ortopedista, ele avaliou meu joelho no dia que eu estava morrendo de dor, ele falou comigo, vai ser exercício em casa todos os dias, que eu ainda não comecei porque não chegou o aparelho, fisioterapia e academia acompanhada. Mas mesmo assim eu falei, pai, mesmo que rápido, eu vou dobrar aqui meus joelhos, por quê? Porque eu quero trazer humildade. E eu quero trazer presença. Se eu quero romper, eu quero me humildar aqui, porque eu preciso entregar o controle. Eu preciso te entregar minha vida, eu preciso soltar aqui. Então eu quero te apresentar tudo meu. Eu fui apresentando, gente. E na entrega que ele vai endireitar os nossos caminhos. Ele vai derramar paz sobre a nossa jornada. Eu dormi muito melhor essa noite. Eu acordei muito mais disposta. E olha que vinha de dias sem dormir. De dias dormindo picado. Dias cansada. Acordei hoje super bem disposta. Ou seja, precisamos entregar o controle. Quem vai trazer a paz para a nossa jornada é ele. Não vai ser aqui, ó. Esquece. Não é força do seu braço. A segunda parte é que a sabedoria é a fonte da vida. Está em Provérbios, 13 ao 18. Como é feliz o homem que acha sabedoria. O homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que ouro. Ela é a árvore da vida para os que a abraçam. A sabedoria, gente, ela é cura, porque ela é a fonte da vida. Ela abre portas, ela nos livra das decisões precipitadas, nos mostra como e onde andar, com quem andar, quando parar, quando avançar. Ou seja, ela nos dá completamente o caminho. A sabedoria é o tipo de cura preventiva, física, emocional e espiritual. Vocês têm noção de que é isso? Que a sabedoria é uma cura física, espiritual e mental? Ou seja, ela é uma cura para toda parte do nosso corpo? Todas as partes do nosso corpo? Eu peguei aqui, ó, em Provérbios 3, né? Ele fala que quem anda na sabedoria encontra saúde para o corpo e refrigério para os ossos. O que Deus está dizendo para a gente aí? Se você me ouvir, eu vou curar até o que a medicina não alcança. Ontem eu estava conversando com a minha mãe também, ela veio falando de algumas coisas, eu virei para ela e falei assim, olha, a gente está estudando sabedoria. E está entre o versículo 5 ao 7, gente. Se você ler Provérbios igual eu peço para você ler, você vai perceber. Aí eu falei com ela, mas precisa de uma decisão, sabe por quê? Orar sem ação não é nada. Se você orar sem crer, não é nada. Se você orar sem decidir, também não é nada. Porque não adianta você ficar, pai, me cura. E continuar no papel de vítima. É uma decisão, gente. A dor, ela é inevitável. A gente vai sofrer mesmo, vai doer mesmo, vai ser conturbado mesmo. Por isso que, por exemplo, eu odeio saber notícia ruim. Eu tenho que saber notícia ruim, mas eu não vou ficar remoendo. Eu vou ser a pessoa mais fria do universo. Por quê? Porque se eu ficar remoendo, eu vou absorver para mim. Eu sempre absorvo tudo, gente. Luto para mim é super difícil. Nós perdemos um parente na semana passada. Ontem teve missa de sétimo dia. Eu não fui. Eu tinha meus compromissos. Eu falei, não tem como eu parar a minha vida. Mas no velório eu fui. Mas eu não fui. Não fiquei lá na beira do caixão. Não fiquei alisando. Eu entendo como que é, eu entendo como que foi, mas por quê? Eu tenho uma ferida aberta, eu perdi meu amigo tem 2 anos, né? 1 ano, na verdade. Não sei, já ano passado, tem 1 ano. Perdi meu amigo tem 1 ano, já é o segundo aniversário dele que eu passo sem ele. Então, assim, eu não vou mexer numa ferida que tá me doendo. E não é porque eu sou fria.
E quando você falar sobre dor comigo, você pode ver que eu vou ser muito direta, porque quanto mais eu ficar alisando a sua cabeça, ô coitadinha, ô coitadinho, mais na dor você vai ficar. Mais no sofrimento você vai ficar. E eu tô aqui para te acordar. Oi, tá doendo? Pois é. Sacode a poeira, você tá vivo. Se você tá vivo, tem um propósito. Porque se não tivesse vida em você, Deus podia ter te levado. Se você tá vivo, se você tá acordando, você pode estar muito doente, mas se você tá vivo ainda, algum propósito ainda tem. Mas para isso você precisa reagir. É uma escolha sua querer viver. E hoje Deus está te dizendo: se você me ouvir, eu vou te curar até o que a medicina não alcança. Ou seja, câncer, ou seja, eu estou falando aqui de diabetes, eu estou aqui falando de pressão alta. Lívia, não pode, não tem cura. Já é um problema seu se você não acredita. Porque a minha fé é uma fé no impossível. É uma fé onde nenhum homem vai. E a promessa, quem está falando aqui não sou eu. Provérbios 3 fala: encontra saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Eu tenho dor no osso, gente, no meu joelho. Na hora que eu li isso aqui, eu vim aqui dobrar meu joelho no meu quarto e falar: pai, esse joelho aqui tá podre. Como é que a gente vai fazer? E a sabedoria de Deus, gente, ela vai livrar a gente do nosso estresse, da nossa ansiedade, do peso emocional que adoece a nossa alma e do nosso corpo. Ou seja, os 3 pilares que eu sempre falo dentro da terapia: corpo, mente e espírito. Você se enche de remédio, não estou falando que é errado, porque a gente tem que cuidar da parte mesmo física, mas você enche sua cara de remédio, tá triste, toma remédio, tá feliz, toma remédio, aí tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio... Desculpa, mas e aí? Até quando? Aí tem que tomar remédio para pressão alta, remédio para não sei o quê, remédio para não sei o quê, remédio para não sei o quê. Gente, eu sou terapeuta e tem hora que eu sei que o remédio ele é muito importante. Mas se você tá tomando remédio demais, tem alguma coisa errada aí. Me perdoa. Você pode sair daqui me odiando hoje. Mas tá na hora de você acordar. E acordar é a sua decisão. Eu não posso acordar por você. Eu posso orar por você, mas eu não posso acordar por você. E a sabedoria é o primeiro passo, é a sua chave. É a chave para quê? Para que você desmame realmente dos seus remédios e vá viver sua vida. Por quê? Porque ela vai reorganizar o seu interior. Gente, tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar. Eu já tomei remédio para dormir. Depois que eu perdi o Matheus, eu fiquei quase 1 ano tomando remédio, tá? Eu sei o que é ter insônia e não é dormir por nada. Tomando remédio, enchendo a cara de tudo que você puder imaginar, porque nada resolveu. Por quê? Porque não é... É uma doença, tá? Mas ela não vai ser curada com remédio. Porque o remédio ela vai só tapar o buraco. Ela não vai resolver o que está causando o buraco. É a mesma coisa de você tapar o sol com a peneira. Porque um dia que você parar de tomar o remédio, você não dorme. Ou seja, resolveu? Te curou? Não. Tá cuidando ali só dos sintomas. Tá bem medianamente. Ou seja, para sempre você vai ser refém do remédio. Deus quer isso para você? Desculpa, mas não quer. Ou seja, cuidar do espírito é o primeiro passo para curar o seu corpo. Você vai cuidar do seu espírito, depois você vai cuidar do seu mental, e aí você vai ver o reflexo no seu corpo. Por que tem pessoas que fazem dieta e não emagrecem? Porque não cuida da saúde mental. Porque carrega peso que não deve ser carregado. Porque não faz o que realmente precisa ser feito. Então comece a mudar a sua mentalidade a partir de hoje, porque se você não mudar, você não vai conseguir acessar esses 31 dias. Porque não adianta você acordar cedo, não vai adiantar você orar se você realmente não crer. E vai ser uma escolha. A sua vida pode ser transformada, muito, mas é muito transformada daqui aos dias. Até o dia 31. Mas para isso você vai ter que escolher crer. E crer é entregar o controle. Crer é soltar. É falar, pai, eu acredito em ti. Eu vou seguir aqui firme. Pode te curar de vícios.
Quando eu falo de vícios, é dos remédios, é de cigarro, é de drogas, é do álcool. Mas você vai precisar crer. Quase ninguém sabe, porque eu não sou de contar essa parte, mas eu fumei durante muito tempo da minha vida. Muito tempo. Teve um dia que eu acordei e falei, gente, eu odeio o cheiro de cigarro. Odeio, tenho pânico. Beleza, se a gente passar, depois você reassiste, tá? Que isso vai ser importante você reassistir. Por mais que eu tenha começado mais cedo, talvez a gente passe. Eu tive pânico mesmo de cheiro de cigarro e eu fumava. Eu quase tomava banho de perfume depois que eu fumava. Teve um dia que eu acordei e falei, cara, isso não me traz benefício algum. Eu tô utilizando isso aqui para acabar com o meu estresse. Mas isso não acaba com o meu estresse, ele acaba momentaneamente com o meu estresse. O que eu tô ganhando com fumar? Se você fuma, gente, eu te respeito, tá? Não tô aqui pra... Só tô contando a minha história de vida. Olha, o que eu tô ganhando com isso aqui? Pelo contrário, tô gastando mais. Gente, eu fui fazendo promessa. Vou ficar uma semana sem fumar, ficava igual louca, porque eu ainda trabalhava na noite, então era muito pesado. Vou ficar uma semana. Aí eu ficava uma semana, depois voltava, aí ficava tipo 2, 3 dias. Aí depois eu falava, vou ficar mais uma semana. Aí depois eu falava, vou ficar 15 dias, depois vou ficar um mês. Pronto, parei. Teve um dia que eu estava muito estressada mesmo, já tem alguns anos. Aí eu peguei, a minha amiga estava fumando, eu falei, me dá só um trago. Nossa, não, não quero esse trem, não. Meu Deus, como que um dia eu pude fazer isso com a minha vida? Eu falei, não, não é assim que eu vou vencer meu estresse, não. Nós estamos fazendo escolhas erradas. Você só não está percebendo. Se você está vivo, entenda que existe vida em você e você precisa escolher viver, porque imagina você viver igual um morto, que só reclama, que não faz, que não age. Só que existe vida em você e eu tô aqui para te lembrar que se existe vida em você é porque existe propósito. Existe alguma coisa ali. E a sabedoria ela é a fonte da vida. Se você não está vivendo, você está sobrevivendo, se apega em Provérbios 3. Durante toda essa jornada, lê o provérbio do dia e volta no provérbio 3. E clama a Deus ali, ó, incessantemente, Pai, eu quero isso aqui para minha vida. Eu preciso de sabedoria para minha vida. Porque eu quero essa cura para o meu corpo. Eu quero ter sede de viver. Não é acordar e falar, preciso voltar para a cama. É ter sede de viver. É isso que você precisa. O terceiro princípio, desculpa bater forte hoje, mas o terceiro princípio é a generosidade. Generosidade e prosperidade, né? Que está entre o versículo 9 e o 10. Honre o Senhor com todo o seu coração. Honre o Senhor com todos os recursos e os primeiros frutos de suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Aqui, gente, no caso, ele está falando mesmo de dízimo, tá? Do dízimo e da oferta. A gente precisa dar as primícias para Deus. Durante muito tempo eu falei, eu não sou esse tipo de pessoa que devo dar o dízimo, não. Mas aí agora eu vou recalcular isso. Eu, às vezes, não dava o meu dízimo para a igreja, mas eu sempre tirei a primeira parte e investi em alguma coisa. E não investi em alguma coisa para mim, mas, por exemplo, hoje a gente tem um Reacende a Chama. Eu tiro do meu bolso aquilo ali e trago para dentro do Reacende a Chama. Eu pego meus 10% e coloco dentro do Reacende a Chama. Já peguei os meus 10%, que não era só os 10%, e colocava completamente ali dentro do Empreendesse. Ou seja, eu usava aquele recurso para trazer transformação para a vida de outras pessoas. Ou seja, eu estava usando os dois recursos. A generosidade e ativar a minha prosperidade. A generosidade, ela ativa a prosperidade. Você ajudar o próximo, você ativa a sua prosperidade. Você dá o seu dízimo, você ativa a sua prosperidade. Você dá a sua oferta, você ativa a sua prosperidade. E quando fala de primícias, é o primeiro, né? Você chegar e falar, nossa, eu tenho que pagar a conta de luz aqui. Não, Deus, eu tenho que pagar meu dízimo. Aí vai do seu coração, né? Deus vai te guiar para onde você tem que colocar aquele dízimo em sua oferta.
Para quem que você vai passar o seu dízimo e sua oferta? Gente, aí vamos supor, Lívia, mas não quero dar, porque na igreja de fulano lá, desvia-se o dinheiro, aí já é um problema de caráter da pessoa. Teve um dia que eu dei uma oferta muito alta dentro da igreja que eu estou congregando hoje, e quando eu entrei no carro para vir embora, eu peguei um Uber que veio falando mal do meu pastor lá da porta da minha igreja, e não adiantava mandar meio que ele calar a boca não, viu, gente? Lá da porta da minha igreja até aqui na porta da minha casa. Aí ele veio falando sobre o dízimo, sobre a oferta, eu tentei discutir, mas na Bíblia fala que a gente não tem que discutir com tolo. E isso eu falei com ele falou, você tá me chamando de tolo? Eu falei, não. Eu estou falando que eu não vou discutir. Porque não vai adiantar você tentar me provar, porque você é um ateu, e eu tentar te provar aquilo que eu acredito. Não vai mudar minha vida e nem a sua. Aí eu cheguei em casa e falei, Deus, eu não quero saber o que o pessoal da igreja faz com esse dinheiro, não acredito eu que eles investem, até porque eles estão fazendo uma obra gigantesca e milionária, que é mais uma sede da igreja, mas se eles estiverem também desviando esse dinheiro, já não é um problema meu. O meu coração eu tirei a primeira parte e entreguei para o Senhor. E durante muitos anos da minha vida, gente, eu dei dízimo mesmo quando eu não frequentava igreja nenhuma. Aí, durante muitos anos da minha vida, eu fiquei sem dar dízimo. Quando eu voltei a dar dízimo, dessa vez agora, desse ano, foi esse ano? Na verdade, desde o ano passado, eu comecei a tirar essa parte e aplicar dentro dos projetos para abençoar pessoas. Mas, principalmente, quando eu voltei a ofertar dentro da igreja, o meu dinheiro ele rendeu muito mais. Tinha meses que eu coloquei a mãozinha na cabeça e falei, caraca, o que eu vou fazer agora com a minha vida? E Deus não deixou faltar nada. Só que não é para você fazer por obrigação, porque se você fizer por obrigação, sua vida não vai mudar. É fazer por honra. É fazer acreditando. É você fazer com fé. Porque se você fizer por obrigação, não vai funcionar, não. É para você fazer igual aquela viúva lá que estava com o filho, quando o profeta chega perto dela e fala assim: faz para mim o pão. Aí ela virou e falou assim: olha, não tem como não, porque eu só tenho um restinho de azeite, um restinho de pão para eu poder fazer para mim e para o meu filho, para que a gente coma e que a gente não morra. E depois também a gente vai pensar só na morte, porque não vai ter mais depois. Não tem o que a gente comer. Aí o profeta ainda fala: faz para mim, que Deus vai te honrar. Faz para mim que Deus vai te honrar. Ela foi e fez. E Deus a honrou. E se ela tivesse conseguido mais vasilhas, ou seja, por uma falta de organização, Deus não teria cessado, porque só cessou o azeite quando cessou as vasilhas. Mas é fazer com fé, porque se ela tivesse ter feito com obrigação, com certeza ela morreria. Porque quando você honra a Deus com as primícias, você abre portas na espiritualidade para derramar o sobrenatural sobre a sua vida. Ou seja, não adianta você querer ativar a espiritualidade sem você dar os seus dízimos e ativar a generosidade. Porque a generosidade, gente, vai ser uma maturidade espiritual. E aqui no caso da generosidade, não é tirar o que você tem para dar para o próximo, não, tá? O seu dízimo, ok. Você vai procurar para quem você quer abençoar. Eu quero abençoar a congregação tal, a igreja tal, ou o projeto tal. Aproveita que você está estudando sabedoria e pede a Deus para te mostrar onde você vai enfiar o seu dízimo. E não fica pensando no que eles estão fazendo com o dinheiro que você entregou, não, porque isso já não é um problema seu. Você tem que pensar o seguinte: eu escolhi esse altar aqui, eu estou entregando nesse altar aqui o meu dízimo e minha oferta. Ótimo. Respira fundo, pai, tá entregue. Agora eu vou continuar para cá. E se abrir para novas oportunidades também, porque não adianta você dar seu dízimo, e aí você é um CLT da vida, ganha só aquilo ali e tá tudo faltando. Mas se abra para receber. Você pode receber, gente, de qualquer pessoa. Não escolha de quem você vai receber. Isso foi muito importante na palavra
do culto de ontem foi que ele virou e falou assim, para de escolher de quem você quer receber, da onde que a sua bênção tem que vir. Porque Deus sustentou os profetas através do corvo, eu acho que é corvo, agora eu já esqueci o nome, ave de rapina, né? Ou seja, é como se fosse o urubu de hoje. Imagina você estar num lugar onde você não tem comida, mas passa um urubu e solta uma carne para você. Você vai lá e falar, não, não quero, porque o urubu fica na carniça. Mas se está vindo sua provisão dali, você tem que dar glória a Deus. Então comece a se abrir para novas oportunidades, para quê? Para que a prosperidade chegue na sua vida. Independente de onde ela vier. Claro que você não vai roubar, né, gente? Mas se Deus livre e guarde, o cara que roubou venha comprar um serviço seu e quer te abençoar, aí você vai orar e vai receber. Você não vai ficar perguntando de onde que vem o dinheiro da pessoa. Mas se do nada ele quiser te dar R$ 1 milhão também, aí você vai desconfiar. Por isso é tão importante a gente ter a sabedoria. E a generosidade é esse ponto. Vamos supor, eu quero abençoar alguém. Eu faço muito isso. Mas imagina, eu sempre abençoo alguém, por exemplo, assim, eu tenho uma pessoa que eu atendo de graça a ela. Então, ela tem o total tratamento dela comigo de forma gratuita. Mas imagina se eu fizesse isso com todo mundo, eu ia ter dinheiro? Se eu não cobrasse pelo meu serviço? Não cobrar pelo seu serviço não é generosidade. Não é generosidade. A palavra de Deus fala que a gente tem que dar a túnica para o próximo, mas quando a gente já tiver com a nossa. Você não tira de você para dar para o próximo, não. Então, isso não é generosidade. Generosidade é você abençoar, mas sem tirar de você. É partilhar. Mas também na palavra de Deus fala que não é para você negar para o outro se você tiver. Tipo, volte amanhã que eu te dou um pedaço de pão. Mas se você tem um pedaço de pão hoje, é de partilha o pedaço do pão agora. E existe uma grande diferença também, gente, tipo, Deus virar para você e falar assim, olha, eu não tenho. Você não tem, não tenho de jeito nenhum. Deus virar e falar assim, não, mas eu quero que você dê até o que você não tem para aquele moço ali. Aí você pode dar, mas precisa de sabedoria para poder ter esse discernimento. É igual a viúva. Ela tirou do que dela para abençoar o profeta, mas ele foi um ato de fé. Não adianta você ficar tirando tudo seu para abençoar para o outro. Você fala assim, nossa, essa roupa é... Aí alguém vem te elogia e fala assim, nossa, que roupa é linda. Você fala, pode ficar para você. Não, isso não é generosidade, não. Isso é falta de amor próprio e falta de saber o seu valor. São feridas abertas que a gente precisa olhar. Isso não é generosidade. Então você tem que aprender a se posicionar, saber o seu valor, para a gente ativar a generosidade. Um dia eu vou falar só de generosidade e prosperidade, que eu acho que vai ser mais fácil. Nós vamos ficar aqui até amanhã. Quarto, correção é amor. Ou seja, quando eu estou sendo dura com vocês aqui hoje, é por amor. Não é porque eu odeio vocês, não. Não é porque eu tô aqui jogando indiretinha, falando, nossa, olha só, fulano tá só jogando indireta hoje pra mim. Não, não tô jogando indireto pra ninguém, gente. Tô dando etapa na cara de todo mundo, inclusive na minha. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu tirava de mim para dar pro outro. Sempre. Tem menos de um ano que eu tô aprendendo a me posicionar. Eu nunca vi valor. O outro, ele é sempre mais importante que eu. Eu falei isso ontem na terapia, inclusive. Eu falei, muitas das vezes eu só termino as coisas pro outro, mas eu não termino para mim. Ou seja, enquanto o outro for prioridade, eu não vou ser. Então, a correção, ela é o amor. Quando eu falar com você, ou quando alguém vem para poder te corrigir, né? No caso, você não vai deixar todo mundo te corrigir, né, gente? Às vezes uma pessoa tá bem mais falida que você, se ela vier te desprezar, desculpa. Se ela quiser te corrigir, ela nem sabe o que dá certo, como é que ela tá dando palpite na sua vida. Então, eu tô falando aqui de uma correção de quê? De Deus, dos seus líderes, de pessoas que são referência para você. Aí, ok. Mas de amiguinha, de coleguinha, de irmãzinha, que não tem nenhum resultado, não estou falando disso, não. Tá? E na palavra em Provérbios 11:12 fala: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repressão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz com o filho, a quem deseja o bem.
Existem os pais que têm uma disciplina errada? Existe, mas ele está fazendo o que ele pode, nas condições que ele tem, acreditando que aquilo ali é certo. Porque o pai ele não vai querer te corrigir de forma errada. Então entenda que quando Deus estiver te corrigindo é porque ele te ama. Porque ele corrige os filhos que ele ama. Isso está escrito. Ou seja, a correção de Deus não é um castigo. Não é te humilhando, não é acabando com você, não é porque ele quer que você sofra, não, é uma aliança que ele tem com você. Ele está te corrigindo para te alinhar, para te moldar, para te proteger, não é para você sofrer. O amor dele vai nos podar, mas é porque a gente precisa frutificar. E não existe uma árvore que você vai deixar lá e ela vai ficar só gerando fruto se você não podar, se você não limpar. Não tem como. Você precisa cuidar para que ele gere frutos. Então, quanto mais Deus cuida e corrige você, mais bons frutos você vai gerar. Comece a entender isso. E a quinta, proteção e paz. Está por volta do versículo 23 a 26. Você não seguirá o caminho, então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo. Insônia, gente, é medo. Insônia é sobrecarga de pensamentos. Ou seja, enquanto se deitar, não terá medo, pois o Senhor estará ao seu lado e impedirá que seus pés sejam presos. Eu dormi igual neném essa noite. Claro que vai ter dia que você vai estar mais aflito, vai ficar mais agitado, vai ter insônia. Às vezes você fica com insônia até mesmo por coisas boas, porque você fala, não, tá chegando uma viagem. Aí você nem dorme direito, empolgado. Mas se você trabalhar a sua sabedoria, até no seu dia de aflição, você vai dormir em paz. E mais do que isso, né? Vai acordar com desejo de viver. Porque quem anda com Deus, gente, não vai viver refém do medo. Até porque o amor dele lança fora o medo. Pode haver o caos no mundo, mas vai haver paz em você. O mal pode tentar, mas ele não vai prevalecer. Vai ter dia que você pode ficar meio aflito, gente, isso é normal. Davi, por exemplo, é o homem segundo o coração de Deus, mas foi para a caverna. E tá tudo bem. Mas Deus guardou ele até na caverna. Então, quem caminha com a sabedoria, caminha com o próprio Deus, gente. É estilo de vida. Quem caminha com sabedoria, caminha com Deus. É um estilo de vida. Não tem jeito. Então, só para a gente recapitular, tá? Hoje, eu adoro as frases da Simone. Vamos até dar uma pausa, gente, para eu ler. Quem anda com Deus descansa nele, e ele dá a paz que excede todo entendimento. Palmas para ela, né, gente? Ela é maravilhosa. Então, vamos lá. Deus hoje está te chamando a confiar além da lógica, honrar com aquilo que você tem, tá? Ele não está te pedindo para fazer coisas exorbitantes, aquilo que você não pode fazer. Ele está pedindo para você honrar ele no que você tem. E na palavra dele ainda fala isso, né? Se você honra a Deus no pouco, no muito ele vai te colocar. Abrir os ouvidos para o ensino, se posicionar em fé sem garantias, porque você não está se abraçando aqui, porque você vai ter uma vida transformada no final, não. Você está se abraçando aqui porque você quer se abraçar a sua fé. E viver não só do que você sente, mas do que você crê. Ou seja, apesar de estar tudo confuso, apesar de estar tudo um caos na sua vida, apesar de você não dormir, apesar de você estar doente, apesar de estar faltando, apesar de não ter o alimento, apesar de tudo, você escolhe crer. Apesar de todo o sentimento negativo, a partir de hoje você escolhe ter essa mudança da sua vida. Amém. Pode anotar. Até porque se você olhar, a Cindy falou, gente, remete não viver pelo que sente. Vou anotar.
E a Cindy tem um testemunho lindo, gente. Ah, repete, vou anotar. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Viver não só pelo que sente, mas do que crer. E a Cintia, ela tem um testemunho muito bonito, porque se fosse para ela parar para pensar na vida dela e viver pelo que ela sente, ela não veria as coisas que Deus estava fazendo na vida dela. Quando a gente começou o tratamento, eu falei com ela assim, a sua marca, ela é internacional. Ela olhou para minha cara, tipo, menos de um ano depois ela estava mandando a marca dela para o exterior. Por quê? Porque ela acreditou na promessa de Deus, mesmo parecendo ser impossível aos nossos olhos. Ela enviou. Ou seja, para de viver do que você sente. Comece a crer, mesmo que o cenário esteja completamente ao contrário. A sabedoria, gente, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela não vem do seu próprio estudo. Então, ela vai curar o seu corpo, ela vai curar a sua mente, ela vai curar o seu espírito, ela vai trazer provisão, ela vai aprofundar numa intimidade com Deus. Por quê? Porque sabedoria é temor a Deus. Então, a intimidade é a base de tudo. E o que eu falei com vocês? Que a gente começa a ter acesso às coisas depois que a gente tem um coração maduro, né? Então, confiar um ato é um ato de fé e maturidade. Então, quando a gente decide confiar, a gente está tendo um passo ali a mais. A gente está tendo um passo na maturidade. Porque a sabedoria vai curar o nosso corpo e vai proteger o nosso espírito. E eu vou além, vai curar o nosso espírito também. Porque às vezes o nosso espírito está ali cheio de amargura, cheio de dor, cheio de peso no passado. Gente, o passado não se muda, tá? Ele passou, foi como tinha que ser, foi daquela forma, não tem outro jeito. Não tem. É o que a gente vai fazer a partir de hoje. E o princípio da prosperidade vai ser a nossa honra. E lembrando que Deus não vai corrigir a gente para punir, ele corrige a gente para alinhar. Para fechar, quem anda com sabedoria caminha em paz. Então, o Provérbios 3 foi um mapa, gente, para a gente. Um caminho para viver uma vida curada, uma vida próspera, uma vida segura. Mas é preciso a gente obedecer os princípios, honrar os processos, tá? Honrar os processos. E hoje Deus está te chamando para um novo nível. Ou seja, a gente está só no terceiro dia, a gente está indo para um novo nível de sabedoria e intimidade. E amanhã a gente vai começar o dia 4 de Provérbios, né? Não vou nem contar o que está vindo para aí. Então, mas feche seus olhos, a gente já vai orar. Inclusive, temos pedidos de oração, temos que orar pelo Gabriel. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por essa palavra de hoje, te agradecer por mais um dia edificante, te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Quero te agradecer mesmo por toda a transformação que o Senhor está causando em nós, ó Deus, apenas no terceiro dia. Papai amado, papai querido, obrigado. Obrigado por aqueles que já precisaram sair. Obrigado pelos aqueles que vão assistir ainda no gravado. Obrigado por aqueles que estão aqui presentes. Eu já te peço, ó Deus, nesse momento, antes de qualquer coisa, Pai, que aquela unção que foi derramada ontem sobre as nossas vidas, o Senhor venha derramar hoje sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que hoje traga cura, libertação, restauração, e que não seja apenas para essa pessoa que está aqui, rasgando o coração dela na tua presença. Que seja para aquelas pessoas que convivem com essa pessoa, Pai. Deus, foi muito forte o que o Senhor falou ao meu coração ontem. Não é só para quem pedir a oração para nós. Eu senti em trazer isso para quem está vivendo o propósito com a gente. Então, todo aquele Deus que, por algum motivo, hoje tomou a decisão de assistir, que nem nos acompanha,
Se por algum motivo qualquer pessoa além do nosso propósito estiver aqui hoje, ó Deus, é porque o Senhor tem uma cura muito especial para essa pessoa. Então eu peço, Deus, primeiramente que vá ao coração dessa pessoa, trazendo cura, transformação, restauração. Alivia, Pai, o espírito, alivia a alma, alivia essa mente, ó Pai, e alivia também essas dores no físico. Porque, Deus, existe um estudo hoje que comprova que as nossas dores, que os nossos mal-estar, que tudo que acontece com o nosso corpo, primeiro acontece na nossa alma, primeiro acontece no nosso mental, para depois ela vir para o nosso corpo. Ou seja, não existe nada incurável. Porque a partir do momento que o Senhor entra com provisão, tudo pode ser curado. Eu não sei se a Yasmin está aqui. Tá. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu coloco a Yasmin diante da tua presença nesse momento, Pai. Visita esse coração tirando toda e qualquer dor, oh Pai. Tira essa aflição do coração da tua filha, Pai. Começa a mostrar para tua filha que o Senhor tem visto cada choro. O Senhor tem visto, Deus, cada lágrima. O Senhor tem visto esse coração abatido, Senhor, e o Senhor hoje a trouxe aqui justamente para ela ter essa libertação de alma. Para ela entender, Deus, que o Senhor é com ela. Para ela entender, ó Deus, que o Senhor tem levantado ela, tem pegado ela pela mão e mostrado que o Senhor é com ela, Pai. Começa a restituir essa mentalidade, ó Pai. Todo pensamento negativo, todo pensamento de que a vida dela não vale nada, todo pensamento suicida, Senhor, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito mais, ó Pai, o maligno levantar contra a tua filha, trazendo tristeza para o coração, porque foi o Senhor quem a escolheu, foi o Senhor quem a chamou pelo nome, ó Pai. Então, que nesse momento haja cura, que nesse momento haja restauração, que nesse momento, Pai, o Espírito Santo invada a casa dela, Pai, e comece a trazer provisão. Porque não vai faltar nada para ela. Porque o Senhor tem visto o clamor às noites de choro, que às vezes ela nem consegue clamar pelo teu nome, meu Pai. E eu tenho total certeza, assim, que grandes serão os milagres na vida da tua filha a partir de hoje, ó Pai. Eu decreto, ó Pai, a cura. Eu decreto, Senhor, uma provisão. Eu decreto que os melhores dias da vida dela virão. Porque ela é um testemunho vivo do Senhor aqui na Terra. E quando a vida mudar, todo mundo vai falar que ela deu sorte porque foi totalmente de repente. Mas a gente vai saber que a Yasmin, Pai, é um testemunho vivo do Senhor aqui na Terra. Então, guarda o coração dela, Pai. Traz ela para pertinho do Senhor, que ela consiga sentir o amor do Senhor hoje como ela nunca sentiu na vida dela. O Senhor guarda a casa dela, papai. E que a partir de hoje, uma nova história para tua filha comece a ser escrita. Uma nova história para tua filha comece a ser escrita. Eu tenho certeza que não foi à toa que o Espírito Santo do Senhor incomodou para que ela entrasse aqui hoje. É porque tem provisão chegando. Porque tem vida nova chegando. E eu decreto que isso é a partir de agora, Pai. Que nesse exato momento ela possa sentir tua presença como ela nunca sentiu. Que ela tenha uma experiência com o Senhor, ó Pai, como ela nunca teve. Cuida, Pai. Desde o dedão do pé até o último fio de cabelo da tua filha. Trazendo a cura, a restauração e trazendo provisão. Que a partir de hoje, a ansiedade não tome mais conta desse coração. Porque o Senhor está curando a tua filha. Em nome do Senhor Jesus, que haja cura. Que haja transformação. Que haja restauração nesse coração. Eu entrego essa vida nas tuas mãos, ó Pai, e te peço, guarde. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, transformando cada uma das pessoas que estão aqui presentes e daqui estiveram, Senhor, que o Senhor possa nos restaurar. Porque hoje o dia, Deus, era o dia da libertação. Então que o Senhor nos liberte, ó Pai, daquilo que é o nosso cativeiro. Que o Senhor nos liberte, ó Pai, o Senhor liberte a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, ó Pai, e a nossa mentalidade. E que tudo aquilo, Deus, que estava se levantando contra a gente já comece a cair por terra, porque o Senhor está derramando sobre nós hoje a tua sabedoria. A sabedoria que vai curar o nosso corpo, que vai curar o nosso espírito, que vai curar, ó Pai, a nossa alma, que vai curar a nossa mentalidade. Porque o Senhor fala, Deus, que quando a gente te busca, quando a gente tem temor ao Senhor, que a sabedoria, Deus, ela vai arrancar até mesmo o medo.
Porque o Senhor vai nos guardar do medo. Então começa a tirar, Pai, da nossa mente tudo aquilo que tem nos limitado, tudo aquilo que tem nos impedido de dar os nossos passos de fé, porque a partir de hoje, ó Deus, é o dia da gente começar a dar os nossos passos de fé. Então começa a nos romper, ó Papai. Começa a fazer, ó Deus, com que a gente vá para um nível um pouco mais acima. Porque a gente escolhe, ó Pai, entregar a nossa vida para o Senhor. A gente escolhe, Senhor, viver aquilo que a gente precisa viver. Comece a transformar cada coração que tomou a decisão, ó Pai, de estar aqui hoje. Abençoe a Lele, abençoe o Aender, ó Pai, que saíram porque precisavam de trabalhar. Que o Senhor visite cada um desses corações, ó Pai, dando sabedoria, mostrando que ali onde eles estão hoje não é o ponto final. Comece a dar, ó Pai, uma mentalidade próspera, uma mentalidade com visão, uma mentalidade, ó Deus, mostrando que está na hora deles romperem essas barreiras que têm limitado eles, ó Deus, e começar a posicionar como filho, porque eles podem reivindicar do Senhor aquilo que o Senhor tem para eles. Porque a promessa do Senhor é sobre a vida deles, ó Pai. Então que o Senhor vai e comece a os guardar. Traga para dentro do coração deles hoje, ó Deus, a presença do Senhor. Para que possa lançar fora todo o medo, tudo aquilo que tem impedido ele de dar os passos de fé. Guarda cada coração que está aqui presente, Senhor. Porque só o Senhor conhece o profundo do mais profundo de cada coração aqui. Assim como o Senhor conhece o meu coração, Deus. O Senhor conhece as minhas dores, conhece as minhas dúvidas, conhece as minhas aflições, ó Pai. Eu quero te entregar totalmente elas aqui no teu pé agora. Porque eu tenho certeza, Deus, que grande tem sido mover o seu agir aqui em nosso meio. Que o Senhor possa nos transformar infinitamente mais. E que nós possamos receber testemunhos, ó Pai, das tuas boas obras a partir de hoje. Porque eu tenho certeza que existe uma cura liberada sobre o teu povo. Eu tenho certeza que existe um milagre já liberado para o teu povo. Não apenas no terceiro dia, ó Pai. Grandes coisas já estão acontecendo. É por isso, Pai, que eu quero colocar também nas tuas mãos os pedidos de oração. Quero colocar a vida do Gabriel, que está completando mais um ano de vida hoje, ó Pai. Que o Senhor dê paz, sabedoria. Que o Senhor cuide dos pais dele, ó Pai, porque são apenas 12 anos. 12 anos ainda é um menino, 12 anos ainda está na infância, papai. Então, dê sabedoria aos pais, ó Pai, e às pessoas que estão ali à volta, que ajudam na criação do teu filho, ó Deus. Para que ele possa crescer e conhecer cada vez mais o Senhor. Então, dê sabedoria para quem ali, Deus, seja direcionado para poder direcionar o teu filho, direcionar essa criança, ó Pai. Que o Senhor dê saúde. Que o Senhor o guie, ó Pai, o guarde. Porque foi o Senhor quem escolheu. Foi o Senhor quem Deus trouxe ele à vida. Então, existe um propósito muito grande do Senhor sobre a vida dele. Guarda, papai, a vida dele. Eu te apresento a Deus todos os outros pedidos de oração. Peço para que o Senhor visite cada coração de cada pedido de oração, ó Pai. Refaça os casamentos. Refaça a saúde, ó Pai. Recomece histórias, ó Deus. Abra a porta de emprego, ó Pai. Dê a provisão a quem precisa, Senhor. Comece a fazer o teu mover, ó Deus, porque se esse ministério aqui pertence ao Senhor, se o Senhor ache graça aos nossos olhos, dê a sua provisão ao teu povo, ó Pai. Que confiou em nós para trazer o pedido de oração, ó Pai, com o coração aflito. Mesmo que não dê para você atender aquele pedido, Senhor. Mas que o Senhor traga, ó Pai, o descanso para cada um daqueles corações. Que o Senhor traga, ó Pai, o descanso que aquela alma precisa. E que o Senhor haja conforme o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor sabe muito mais do que a gente. Mas se for para atender o pedido do meu coração, ó Pai, eu quero que seja derramada a cura sobre cada um deles. Eu quero que seja trazido, Pai, a provisão para cada um deles. Esse é o desejo da tua filha, Pai, da tua serva, quem o Senhor tem achado graça. Então, se for pela minha fé, Pai, começa a derramar a cura. Começa a visitar, ó Pai, cada uma daquelas pessoas. Que o Espírito Santo do Senhor esteja ali, em cada casa, em cada coração, trazendo a transformação, Senhor. Peço para que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai. Que o Senhor continue nos guiando, continue nos dando sabedoria, continue, Deus, nos mostrando como é para a gente continuar guiando o nosso ministério.
E que eu continue sendo boca do Senhor aqui na terra, ó Pai, para falar aquilo que o Senhor quer que venhamos a falar. E que eu nunca fale, ó Pai, pela minha boca. E que eu sempre fale pela direção do Senhor. O Senhor sabe o quanto eu tenho te buscado, ó Pai, porque eu quero viver cada vez mais dentro daquilo que o Senhor quer para mim. Dentro da sua verdadeira vontade, Senhor. Então, que o Senhor continue me abençoando e eu quero te agradecer por ter escolhido, ó Pai. Eu acho lindo hoje. Eu amo hoje o que eu faço. Me perdoa por várias vezes na minha vida reclamar que estava pesado. Reclamar que parecia ser loucura da minha cabeça, Pai. Hoje, mais do que nunca, eu peço, me dê de volta os meus dons. Mais do que nunca, volte a me usar como o Senhor nunca me usou antes. Me prepara como o Senhor nunca me preparou antes. Porque eu quero ser sim, ó Pai, eu quero assumir o ministério que o Senhor está me entregando. Eu quero ir aonde precisar de ir para fazer as suas missões, para atingir as pessoas que eu preciso atender, ó Pai. Para fazer o que eu preciso fazer, Senhor. Então eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu controle, eu te entrego, ó Pai, as minhas aflições, eu te entrego o meu coração, eu te entrego as minhas inseguranças e te entrego os meus medos. E peço para que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser, porque eu sou só um instrumento do Senhor aqui na terra. E eu não vivo mais para mim, Pai. Eu vivo literalmente para o Senhor. E assim como eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, eu quero que o Senhor atenda, Pai, o pedido de cada coração aqui presente hoje, para que viva uma intimidade com o Senhor. Esse novo tempo com o Senhor. O Senhor possa abençoar, possa guiar e possa nos dar o caminho. Continue abençoando o nosso ministério. Abençoe, Pai, o lugar à mesa, que é o nosso encontro presencial. Nos dê a data, Senhor. E já nos direcione, Pai, para saber fazer aquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer. Prepara a minha equipe, guarda a minha equipe, Pai. Guarda cada coração de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Para que a gente possa romper cada vez mais e viver, ó Pai, o extraordinário do Senhor aqui na terra. Derrama sabedoria para o teu povo, ó Pai. Porque a partir dessa sabedoria nós vamos saber aonde precisamos ir, com quem precisamos estar, qual mesa se sentar, qual mesa não se sentar. Tira, Pai, a aflição do nosso coração e nos guia dentro do teu querer e da tua vontade. É por isso que hoje eu oro, eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Perdão, gente, passei bem do horário, tipo, meia hora do horário. Era para ser 1 hora, né? E a gente foi aí um pouco mais estendido, mas acredito que essa foi a vontade dele. Desde ontem isso já estava no meu coração, desde a hora que eu mandei para vocês, eu mandei lá no grupo a mensagem, e é sobre isso. Mas que Deus possa abençoar infinitamente o coração de vocês, que de alguma forma você saia daqui hoje transformado, transformada. De alguma forma o seu coração tenha a resposta que você precisa, e fique atento durante o dia, porque ele não falou com você só através de mim, ele vai falar com você através de vários outros meios, para confirmar o seu coração tudo aquilo que foi dito aqui. Então fique atento aos sinais. Porque muitas das vezes, a gente que não quer ficar atento aos sinais. A gente quer fugir porque, novamente, a gente quer ter o controle das coisas. Mas o controle não é nosso, o controle é dele. Então que vocês fiquem em paz, que Deus abençoe, que vocês façam um extraordinário dia. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição de vocês. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã.